Você já se sentiu sobrecarregado pelas expectativas dos outros? Já teve a sensação de que está vivendo uma vida que não é realmente sua, tentando agradar, corresponder, se encaixar, mesmo quando isso significa silenciar a própria essência? Talvez você tenha se perguntado: por que me importo tanto com o que pensam de mim? Ou talvez esteja enfrentando um momento em que tudo ao seu redor parece ditar quem você deve ser, como deve agir, o que deve sentir. As vozes externas se tornam mais altas do que a sua voz interior. E isso esgota, confunde, machuca. Mas e se eu te dissesse que Carl Jung, o renomado psiquiatra e pensador suíço, pode te ajudar a atravessar essa tempestade de pressões e inseguranças? Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si uma força silenciosa, profunda, chamada de self. É o seu eu mais verdadeiro, aquele que existe para além dos rótulos, da necessidade de aprovação, das máscaras sociais. Segundo ele, muitos dos nossos sofrimentos vêm justamente do afastamento dessa verdade interior, quando vivemos conforme o que esperam de nós, e não conforme o que realmente somos. Superar esse peso externo exige coragem. Exige o enfrentamento da sombra, o lado oculto que evitamos enxergar, mas que guarda partes valiosas de quem somos. Jung não propôs que ignorássemos o mundo ou as opiniões, mas sim que as colocássemos em perspectiva. Que voltássemos a nós mesmos. Que ouvíssemos com mais atenção o chamado interior do que o barulho do mundo. Você não precisa se perder tentando ser o que os outros esperam. Pode ser o que realmente é, inteiro, imperfeito, autêntico. A jornada para isso pode ser dolorosa, mas é também libertadora. E começa quando você decide se escutar de verdade. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, nascido em 1875, conhecido por fundar a psicologia analítica, uma abordagem profunda do inconsciente que revolucionou a forma como entendemos a mente humana. Jung foi, por um tempo, discípulo de Freud, mas se afastou dele por discordar de algumas ideias fundamentais, especialmente sobre a ênfase exagerada de Freud na sexualidade como força dominante do inconsciente. Jung acreditava que a psique humana é composta por diversas camadas, incluindo o inconsciente pessoal, formado por memórias e experiências individuais reprimidas, e o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda e compartilhada por toda a humanidade, contendo símbolos, imagens e padrões universais que ele chamou de arquétipos. Entre seus conceitos mais influentes estão arquétipos, modelos universais de comportamento e imagem, como o herói, o sábio, a sombra, a mãe. Eles moldam nossas emoções, sonhos e mitos. Individuação. O processo de se tornar quem realmente se é, integrando o consciente com o inconsciente, incluindo aspectos reprimidos e esquecidos da personalidade. Sombra. O lado oculto da nossa personalidade, tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Enfrentar e integrar a sombra é essencial para o crescimento interior. Sincronicidade. Coincidências significativas que não têm relação causal, mas revelam conexões profundas entre eventos e a psique. A relevância dos ensinamentos de Jung na vida moderna. Vivemos em um mundo cada vez mais fragmentado, barulhento e voltado para fora, para performance, aparência e reconhecimento social. Nesse contexto, os ensinamentos de Jung se tornam profundamente necessários. Sua ênfase no autoconhecimento verdadeiro, no enfrentamento da sombra e no mergulho no inconsciente são convites à reconexão com nossa essência em um tempo de excessiva distração. Enquanto muitas abordagens modernas de autoajuda se limitam a pensamentos positivos e fórmulas rápidas, Jung propõe um caminho muito mais honesto, complexo e libertador. Olhar para dentro e aceitar quem realmente somos, inclusive aquilo que nos assusta. A busca junguiana pela integração e pela totalidade é um antídoto para o esvaziamento emocional e existencial de nossos tempos. Ele nos ensina que o sofrimento pode ter um sentido, que os sonhos revelam verdades ocultas e que a transformação interior começa pelo reconhecimento da própria sombra. Em tempos de ansiedade generalizada, crises de identidade e solidão, Jung nos lembra que há um universo vasto e simbólico dentro de cada um de nós, e que a verdadeira jornada é sempre interior. O problema: ser afetado pelo mundo externo, críticas que nos abalam. Elas chegam, às vezes disfarçadas de conselhos, outras vezes como julgamentos diretos e frios. Uma palavra dita no tom errado, um olhar de reprovação, uma frase lançada ao vento, e de repente, nos sentimos diminuídos. Permitimos que a opinião do outro se torne um espelho distorcido onde passamos a nos enxergar. Mas por que damos tanto poder a essas vozes externas? Por que deixamos que o olhar de fora defina nosso valor interior? Expectativas sociais que nos pressionam. Desde cedo, aprendemos a correr atrás de padrões impostos, ser bem-sucedido, ser admirado, ser alguém. A sociedade nos empurra para um ideal que nunca foi nosso, e quanto mais corremos em direção a ele, mais nos afastamos de quem realmente somos. Somos condicionados a agradar,
a corresponder, a nos encaixar. Mas, no processo, vamos nos despedaçando. Perdemos a espontaneidade, a liberdade, a verdade. Vivemos a vida que esperam de nós, não a que desejamos viver. Eventos externos que nos desestabilizam. Um comentário negativo, um fracasso inesperado, uma porta que se fecha. Há acontecimentos que nos tomam de assalto e nos deixam à deriva emocional. Sentimos que perdemos o controle. Mas será que algum dia o tivemos? Ou apenas nos iludimos com a ideia de que tudo pode ser controlado? A vida é imprevisível, e não é o evento em si, mas a forma como o interpretamos, que define o impacto que ele terá sobre nós. Porque permitimos que fatores externos determinem nosso estado interno? Talvez porque nunca nos ensinaram a olhar para dentro. Somos treinados para reagir ao mundo, mas não para observar o que se passa dentro de nós. Quando vivemos em função da aprovação alheia, entregamos as chaves do nosso bem-estar nas mãos dos outros. Tornamo-nos reféns de circunstâncias, de comentários, de expectativas. Esquecemos que o verdadeiro poder está em nossa capacidade de escolher como responder, de manter a calma no caos, de preservar a dignidade na crítica, de encontrar equilíbrio mesmo quando tudo parece ruir. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de ser moldados pelo externo e passamos a nos guiar pelo interno. Quando paramos de buscar validação fora e encontramos sentido dentro. Quando compreendemos que o mundo pode ser instável, mas ainda assim, podemos cultivar um centro de paz que ninguém pode tocar. A solução de Jung. Fortalecer o eu interior e individuação. O processo de tornar-se quem realmente somos a individuação, conceito central na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, é o caminho pelo qual o ser humano se torna um ser único, íntegro e verdadeiro. Não se trata apenas de se diferenciar dos outros, mas de realizar a plenitude do próprio ser. É um processo contínuo e, muitas vezes, doloroso, pois exige a integração dos opostos dentro de nós, razão e emoção, luz e sombra, instinto e espírito. Individuar-se é mergulhar nas profundezas do inconsciente, reconhecer tudo aquilo que fomos ensinados a reprimir ou negar, e acolher essas partes esquecidas. É um retorno à totalidade, onde não negamos nossa humanidade, mas a abraçamos com coragem. Nesse processo, deixamos de viver como cópias sociais, moldados por padrões alheios, e começamos a viver como expressões autênticas de uma verdade interior. Autoconhecimento. A chave para não sermos marionetes do mundo sem autoconhecimento, somos facilmente manipuláveis. Agimos como folhas ao vento, levados por opiniões, modismos e expectativas externas. Conhecer-se é o início da libertação. É enxergar com clareza nossas feridas, desejos, medos e virtudes. É reconhecer que há luz em nós, mas também sombras, aspectos rejeitados, traços inconscientes, memórias reprimidas. Quando nos recusamos a olhar para dentro, projetamos o que não entendemos em nós sobre os outros. O autoconhecimento nos permite recuperar o poder sobre nossa própria vida. Nos torna menos reativos, menos dependentes da aprovação alheia e mais conscientes de nossas escolhas. É o início da responsabilidade e da liberdade verdadeira. Autenticidade. Viver com verdade, não com máscara. Ser autêntico é viver alinhado com aquilo que somos, não com o que esperam que sejamos. É ter a coragem de dizer não quando todos dizem sim. É expressar nossas emoções com verdade, assumir nossos valores, ainda que eles contrariem o coletivo. A autenticidade não é rebeldia vazia, mas coerência interna. Não é egoísmo, é integridade. Vivemos em uma sociedade que nos ensina, desde cedo, a vestir máscaras, a do bom filho, do profissional exemplar, do parceiro ideal. Mas viver constantemente sob o olhar do outro nos afasta de nossa essência. A autenticidade nos reconecta com essa essência. Ela não busca perfeição, mas verdade. E na verdade, encontramos paz. Conclusão. Tornar-se inteiro é o verdadeiro sucesso. A jornada da individuação, impulsionada pelo autoconhecimento e sustentada pela autenticidade, é o caminho do retorno a si mesmo. Não é uma rota fácil, nem rápida. É feita de enfrentamentos, renúncias e descobertas. Mas é também a única rota onde podemos, de fato, encontrar sentido. Ser inteiro é mais valioso que ser perfeito. Ser verdadeiro é mais transformador que ser aceito. Quando nos conhecemos e nos permitimos ser quem realmente somos, algo profundo muda. Deixamos de sobreviver para, finalmente, começar a viver. Estratégias práticas baseadas em Jung e autoobservação. Pratique a atenção plena para reconhecer quando está sendo influenciado externamente. A autoobservação é o primeiro passo no caminho do autoconhecimento. Trata-se de desenvolver uma postura de atenção plena, ou mindfulness, que permite perceber, em tempo real, como você reage aos estímulos do mundo ao seu redor. Quando você se observa com lucidez,
Começa a distinguir o que realmente vem de dentro de você e o que é apenas um reflexo das pressões externas. Expectativas sociais, padrões familiares, imposições culturais ou mesmo desejo inconsciente de agradar. Essa prática exige presença e silêncio interior. Observar sem julgar, simplesmente notando seus pensamentos, impulsos e emoções, abre um espaço de liberdade entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você pode escolher conscientemente como agir, ao invés de reagir automaticamente. Aos poucos, você se torna mais soberano de si mesmo, menos manipulável, menos condicionado. A autoobservação revela onde você está sendo influenciado, permitindo que você retome o controle sobre suas decisões e comportamentos. Diálogo interno. Converse consigo mesmo para entender suas reações e emoções. O diálogo interno é a conversa contínua que temos conosco, muitas vezes inconsciente, mas que molda profundamente nossa percepção da realidade. Quando trazemos essa conversa à luz da consciência, ela se torna uma ferramenta poderosa de autocompreensão. Perguntar a si mesmo por que estou me sentindo assim, o que essa situação despertou em mim, ou de onde vem esse medo ou essa raiva, ajuda a desatar nos emocionais e identificar padrões de pensamento. Esse diálogo não deve ser punitivo, mas compassivo. Não é um interrogatório, e sim um encontro com suas partes internas. É como abrir um espaço para que sua criança ferida, seu crítico interno, seu lado inseguro ou corajoso possam falar. Ouvir essas vozes com empatia permite integrar essas partes, trazendo mais coerência e maturidade emocional. Com o tempo, esse hábito fortalece a capacidade de tomar decisões mais alinhadas com sua verdade e menos influenciadas por impulsos inconscientes. Análise de sonhos. Utilize os sonhos como ferramenta para acessar o inconsciente. Os sonhos são mensagens simbólicas do inconsciente. Enquanto dormimos, nossa mente racional se silencia e outras camadas da psique, mais instintivas, emocionais e arquetípicas, ganham voz. Ao prestar atenção nos sonhos, você acessa conteúdos que foram reprimidos, esquecidos ou ignorados durante o dia. Eles podem revelar desejos não realizados, traumas não resolvidos, ou mesmo oferecer orientações para dilemas atuais. Registrar seus sonhos ao acordar, mesmo que pareçam confusos ou irrelevantes, é um exercício valioso. Com o tempo, padrões começam a surgir, símbolos se repetem, e você aprende a decifrar a linguagem do seu inconsciente. A análise de sonhos, inspirada por Jung e outras escolas da psicologia profunda, pode servir como ponte entre o eu consciente e o eu oculto. É como receber cartas de dentro da alma, misteriosas, simbólicas, mas profundamente reveladoras. Expressão criativa. Arte, escrita e outras formas de expressão para integrar aspectos internos. A criatividade não serve apenas para produzir obras estéticas. Ela é também um canal de cura, de autoconhecimento e de integração psíquica. Quando você escreve, pinta, dança, compõe ou cria livremente, está dando forma concreta a emoções, imagens internas e experiências muitas vezes difíceis de verbalizar. Esse tipo de expressão ajuda a externalizar o que está reprimido, transformando o caos interno em linguagem simbólica e compreensível. A arte permite que partes esquecidas, silenciadas ou feridas de você se manifestem com segurança, em um espaço simbólico. A escrita reflexiva, por exemplo, pode revelar pensamentos e sentimentos que você não sabia que tinha. O desenho espontâneo pode mostrar imagens que vêm do inconsciente, como sonhos acordados. A música pode expressar estados de alma que não cabem em palavras. Esse processo não exige técnica, nem talento, apenas autenticidade. A expressão criativa é uma ponte entre o mundo interior e o exterior, permitindo integrar as partes fragmentadas do seu ser e criar uma narrativa mais íntegra e coerente sobre quem você é. Benefícios de uma postura interior forte. Resiliência emocional. Menor suscetibilidade a críticas e pressões. A resiliência emocional é a capacidade de manter-se centrado e equilibrado mesmo diante de adversidades, julgamentos e pressões externas. Quando alguém desenvolve essa força interna, críticas deixam de ser flechas que ferem, passando a ser apenas opiniões que podem ou não ter valor. A pessoa deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com consciência. Isso não significa ser indiferente, mas sim ter uma compreensão madura de si mesmo, capaz de filtrar o que realmente importa. Com resiliência, a pressão do mundo já não dita mais o ritmo interno, é a própria essência que conduz. Clareza de propósito. Decisões alinhadas com valores pessoais. Ter clareza de propósito é como caminhar com um mapa bem desenhado em mãos. As decisões deixam de ser fruto da dúvida e da necessidade de agradar os outros, e passam a nascer de um lugar mais profundo, os próprios valores. Essa lucidez gera uma vida mais coerente, onde escolhas refletem quem a pessoa realmente é. Os caminhos tornam-se mais seguros, porque são trilhados com autenticidade. Quando se sabe o porquê das próprias ações, o senso de direção se fortalece e os ruídos externos perdem força. A clareza de propósito transforma a vida em uma jornada com sentido,
e não em uma sucessão de tentativas de pertencimento. Paz interior. Menos conflitos internos e maior bem-estar. A paz interior não é ausência de problemas, mas presença de harmonia interna. É o estado em que pensamentos, emoções e atitudes estão alinhados, permitindo uma existência mais leve e equilibrada. Quando a mente não está em guerra consigo mesma, o corpo também relaxa. As preocupações diminuem, a ansiedade se reduz e o silêncio interno passa a ser um aliado. A paz interior nasce da aceitação, do autoconhecimento e da libertação das máscaras que o mundo impõe. É nesse espaço de serenidade que se pode viver com mais profundidade, sentindo-se inteiro mesmo em meio ao caos. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, cobranças e expectativas. Somos bombardeados por opiniões, padrões e julgamentos que, muitas vezes, não refletem quem realmente somos. Se não fortalecermos o nosso interior, corremos o risco de viver uma vida moldada pelas exigências externas, e não pelos nossos valores mais profundos. É por isso que o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade. Quando cultivamos a serenidade interior, ganhamos uma armadura invisível contra as pressões do mundo. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de se abrir para si mesmo primeiro. Um eu fortalecido não é indiferente, mas é livre. E somente quem é livre pode viver com verdade, coragem e presença. Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Sonhar é importante, mas despertar é essencial. E esse despertar só acontece quando decidimos voltar a olhar para dentro, para nossas sombras, nossas luzes, nossos medos e potências. Que tal começar essa jornada hoje? Não amanhã, não quando tudo estiver certo. Hoje. Agora. Pense por um instante. Quantas decisões você tomou apenas para agradar os outros? Quantas vezes você se calou para não contrariar? Quantas versões de você mesmo foram criadas apenas para se encaixar? Está na hora de refletir sobre quais vozes estão guiando a sua vida. São as externas ou a sua própria? O verdadeiro poder começa quando você para de viver no piloto automático e passa a escutar aquilo que vem de dentro. Te convido a dar um passo em direção ao autoconhecimento. A observar, com honestidade e coragem, o que realmente te move e o que está apenas ocupando espaço. Essa é uma jornada silenciosa, mas transformadora. Porque, quando você se conhece, o mundo já não te controla. E, nesse instante, começa a verdadeira liberdade.